diz assim, olha: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 12 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com todas as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Amém. A gente leu esse texto de Atos. Vamos voltar nele no final da mensagem, mas eu quero falar sobre um outro livro que parece que não tem nada a ver com Atos, mas depois vocês vão ver que tem muito a ver com Atos, que é o livro de João. O Evangelho de João é um evangelho que nos revela muitas verdades espirituais. Inclusive, a maioria dos pastores, quando estão iniciando a pregação do Evangelho, ou quando tem um novo convertido, a primeira coisa que ele faz, olha, leia o livro de João. Porque o livro de João, além de ser simples, mais simples de entender, ele é um livro que revela verdades profundas, acerca de coisas espirituais tremendas. E nos meus primeiros anos de convertido eu comia, eu devorava o livro de João, eu gostava muito, porque eu descobri que João, ele é o livro que revela que Jesus é tudo de bom. Tem muita coisa boa, não é verdade? O rapaz que quer se casar quer encontrar uma garota que seja tudo de bom, e vice-versa. Alguém, quando vai querer comprar uma casa, quer comprar uma casa que seja tudo de bom, que não precisa fazer nada nela, que tenha o tamanho da cozinha que ela quer ter, o quarto, a sala. Enfim, na verdade, o ser humano, ele gosta de coisas boas, e não é pecado isso. Não há nada de errado nisso. Só que se você pensar em uma coisa boa, e comparar com Jesus, você percebe que nada supera Jesus como sendo algo de bom. Então, na verdade, Jesus, ele é tudo de bom, por melhor que seja aquilo que você tenha. Infinitamente mais. E o Evangelho de João, ele revela isso praticamente em todos os seus capítulos. Por exemplo, lá em João capítulo 1, diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, o principal motivo pelo qual Jesus é tudo de bom é porque ele é Deus. E por ser Deus, ele pode todas as coisas.
Ele detém todo o poder e tudo foi feito por ele. Ou seja, e nada do que foi feito sem ele se fez. Há um outro versículo que diz, né, que todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por ele. Então, só o fato de Jesus ser Deus já é mais do que suficiente de falar o seguinte: olha, não existe coisa melhor do que Jesus. Maravilha. Não existe, só o fato, porque ele tem tudo. Foi ele que criou os céus e terra, tudo que está aí. Né? Eu viajei de avião pela primeira vez, porque, tipo assim, né? Eu não queria partir dessa para melhor sem antes saber como é que é a sensação, né? E eu confesso que eu gelei, a minha mão gelou, porque a gente pensa, se isso aqui cair, não tem chance, eu vou morrer. Né? E aí quando a gente sobe, vê tudo pequenininho, né? As coisas pequenas, mas ao mesmo tempo um mundo grandão, um mar gigante, o avião costuma viajar pela rota do mar. Você pensa, gente, o meu Jesus fez isso tudo. Né? Então, quer dizer, se ele é Deus, só isso já seria suficiente. Mas aí, quando você vai lendo o Evangelho de João, você vai ver lá no capítulo 2, que ele faz o seu primeiro milagre, que é num casamento. A Bíblia diz que ele foi convidado para o casamento, e no final do casamento acabou-se o vinho. Tá? E naquela época, assim como hoje também, né, o vinho era tido como algo essencial para um casamento. Quer dizer, quanto melhor fosse o vinho, né, melhor era a festa. Então o pessoal sairia, tipo assim, se você for numa festa e tiver pouca comida, você vai falar mal porque comeu pouco. Então, se você for naquela época num casamento cujo vinho fosse ruim, você ia falar mal, né? Porque o vinho era ruim. Né? Então, de repente, quando o noivo viu, o mestre viu que tinha faltado, ele falou assim: meu Deus, o pessoal vai falar mal do casamento, não dá. Eu vou ser mal falado, né? O casamento vai ser horrível. Aí, de repente, a mãe de Jesus, sabendo disso, falou: ó, Jesus, dá para fazer aí uma coisa e tal. Aí, então tá, mãe, eu vou fazer. Aí ele pegou 2 talhas, se eu não me engano, dá 180 litros, se eu não me engano, cada talha daquela, né? Orou e aquela água se transformou em vinho. E daí, todo mundo conhece a história, né? Quando começou a distribuir o vinho, quer dizer, todo mundo começou a falar bem, falou assim: olha, todo mundo primeiro, né? Coloca o vinho ruim para o pessoal ficar bêbado, não é? Vinho ruim ou vinho bom que começa? Acho que é o vinho bom, né? É o vinho bom, né? O vinho bom, o pessoal ficar bebão mesmo, para depois vir um vinho ruim e aí o pessoal achar que ainda continua bom. Né? Sente mais o gosto. Então, de repente, o vinho ruim, no final da festa, como o camarada está bêbado, ele tá achando até que seria melhor do que aquele. Mas não. A sala estava só. Então, quando ele bebeu, ele, meu Deus, vocês deixaram o melhor, né, no final. Então, aí a gente descobre, através de João, que Jesus é a alegria do casamento. Né? Quer dizer, quando você coloca Jesus no seu casamento, quando Jesus é o centro das atenções, ainda que alguma coisa não vá bem no começo, ainda que algo fique estranho, né? Ainda que haja situações ruins e adversas, vai chegar uma hora que Jesus vai entrar na história, né? E vai fazer o casamento ser a alegria da sua vida. Ah, mas tem 5 anos de tribulação, tem 6 anos, tem 7 anos, tem 8 anos, tem 10 anos. O milagre aqui foi no finalzinho. Né? Se você não desistir, vai chegar uma hora que Jesus vai fazer o milagre e vai provar para você que ele é a alegria do casamento. Aí você continuando a ler João, você vai ver uma das histórias assim, mais tremendas, que é João capítulo 3. Né? Quando Nicodemos, um mestre, quer dizer, alguém que sabia muito da Torá, do Velho Testamento, escondido, vai ter com Jesus de noite. E chega lá, né, de noite com Jesus, e
lugar nenhum. Que negócio é esse de ter que nascer de novo para entrar no reino dos céus? Aí ele, mas Senhor, eu tenho então que ficar pequenininho, virar um embriãozinho, entrar na barriga da minha mãe para depois nascer de novo? Aí Jesus fala uma das verdades espirituais mais tremendas. Podemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário te é nascer de novo. E aí ele faz a revelação, e para mim uma das maiores revelações de toda a Bíblia, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João capítulo 3 revela que Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos o seguinte: só esses 3 capítulos já seriam suficientes para falar o seguinte: chega por aí. Já deu para entender. Porque Jesus é tudo bem. Mas aí, a gente vai lá para o capítulo 4. E no capítulo 4, meu Deus, é um dos textos mais lindos que eu amo. Porque Jesus, pelo Espírito Santo, sabe que tem que ir para Jerusalém. Só que ele também teria que se encontrar com uma mulher, que é a mulher samaritana. Então a Bíblia diz que os discípulos foram comprar alguma coisa para eles comerem. Ele sentou lá perto do tanque lá de Jacó, esperando a mulher chegar, né? E aí de repente ele começa a falar com a mulher: mulher, dá-me de beber. Aí a mulher é estranha, porque ela é samaritana. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque havia um problema, porque os samaritanos eram uma raça mista, né, entre os judeus e um outro povo. E a lei é clara em dizer que não podia se misturar judeus com gentios, né? Então havia essa briga lá, né? Aí a mulher, dos religiosos, aí a mulher chega e fala assim: mas como sendo tu judeu, me pede, né, de beber? Aí Jesus chega e vai no âmago dela: mulher, se você soubesse quem fala contigo, e se você tivesse experimentado o dom de Deus, você me pediria água viva. Aí ela ficou feliz da vida, falou assim: mas como é que você pode me dar dessa água, né? Se o poço é fundo e você não tem com que tirá-la, aonde que você tem essa água viva? Me dá dessa água viva. Aí Jesus ouviu o que queria ouvir. Ela pediu da água. Aí Jesus falou: então tá bem, eu vou te dar água, mas chama o teu marido e vem cá. Quando ela fala: Senhor, não tenho marido. Aí ele: opa, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que está com você agora não é teu. Quando ela ouviu isso, ela falou assim: gente, ele é profeta, porque ela era uma vítima da sociedade da época. Havia um machismo muito grande em que os judeus achavam que podia se divorciar por qualquer motivo. Então, se a mulher passasse a roupa de maneira errada, era divórcio. Se queimasse a comida, era divórcio. E aí o que acontecia? A mulher ia e se casava com outros. Quer dizer, o pessoal acha até que ela era prostituta, mas não. Na verdade, ela era uma vítima da sociedade. Mas o que Deus queria é que ela, pelo menos, então, se guardasse, né? E vivesse para Ele e não se casasse mais, né? Vivesse uma vida celibata e não se casasse mais. Então, Jesus chega e fala o seguinte: olha, mulher, se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas a água que eu te der vai jorrar uma fonte dentro, vai virar uma fonte dentro de você que vai brotar para a vida eterna. Ou seja, essa água não vai ter fim, você vai beber o tempo todo, ela vai jorrar o tempo todo dentro de você. Então eu entendo pelo capítulo 4 aqui de João que Jesus é aquele que sacia nossa verdadeira sede. Porque aquela mulher achava que o casamento ou os casamentos iriam saciar a verdadeira sede dela, enquanto que a sede dela era a sede de Deus. Aleluia. Era a sede de salvação. Era a sede do Espírito Santo. Aí tenta arrumar a felicidade, situações para preencher aquele vazio de diversas formas. É na bebida, é na cachaça,
é no bar, é num casamento que não deu certo, vai para outro, o outro não deu certo, vai para outro, e por aí vai. E Jesus fala, mulher, eu estou aqui, eu sou a tua água que vai saciar a tua sede. E aí a gente vai para o capítulo 5 de João. O capítulo 5 de João é um capítulo tremendo, porque a Bíblia diz que existia um homem, 35 anos paralítico, que não andava. E a Bíblia diz que havia um costume naquela época, em que havia um tanque, em que o anjo, de vez em quando, ia até ali, e quando alguém visse o tanque ser agitado, vinha alguém, o primeiro que entrasse era curado. E aquelas pessoas acreditavam nisso. Não se sabe até que ponto isso era verdade, né? Ou se era algo, um mito da época. Mas o texto diz que Jesus foi para aquele lugar, para se encontrar com aquele homem, embora o texto não diz. 38 anos paralítico. Eu fico pensando, 38 anos buscando a cura. 38 anos sonhando que um dia iria voltar a andar. Provavelmente ele, inúmeras vezes, ficou vendo alguém andando. Ele, poxa, será que um dia eu vou ter essa chance de ir para algum lugar sem depender de alguém? Porque a pior coisa que tem é depender das pessoas. Principalmente pessoas muito ativas, né? Que faz tudo sozinho, que trabalha sozinho. Poxa, agora eu vou ficar entrevado numa cama e depender. Então é uma coisa muito ruim para qualquer pessoa. De repente Jesus chega e pergunta a ele se ele quer ser curado. 38 anos. E aí, como ele não tinha ninguém que o jogasse no tanque para que ele fosse curado, aí ele fala, Senhor, olha, eu quero ser curado, só que quando o tanque se agita, né, vem outro no meu lugar que anda, né, que está doente, mas está menos doente que eu, e se joga lá é curado, eu nunca consigo. Talvez ele já estava ali há 15 anos, há 20 anos tentando aquela situação. Aí Jesus fala assim, vai, levanta-te, toma tua cama e anda. E de repente, quando ele ouviu aquela palavra, brotou uma fé inimaginável dentro dele. Ele ouviu aquilo, aceitou como verdade, levantou e foi andando. Glória a Deus. E foi andando. E aí eu pude entender que Jesus, ele é a última esperança. Porque aquele homem tinha 38 anos de esperança, né, querendo ser curado. Esperando, porque esperança significa esperar. Ou seja, ele tinha 38 anos à espera de uma cura. E ele não conseguia ninguém que pudesse dar esperança a ele ser curado. Ele encontrou alguém que era Jesus, que é a nossa última esperança quando tudo nos falta. Quando o dinheiro nos falta, quando o marido nos falta, quando o filho nos falta, quando o emprego nos falta, entra Jesus, a nossa última esperança, porque ele é não só a última, mas a única esperança. Indo para o capítulo 6. O capítulo 6. O capítulo 6 é aquele episódio da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Quem é que não gosta? Quando eu li aquilo, eu ficava assim, meu Deus, já imaginou ter o poder de, né, pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar o tempo todo? Jesus fez isso. De repente o povo estava lá dias sem comer, já com fome, né? Amarelo, alguns já até desmaiando, né? Quer dizer, Jesus vendo aquilo falou assim, olha, vai lá, arruma um jeito e compra comida para que eles possam comer. Mas Senhor, 200 dinheiro aqui não vai dar para saciar essa multidão toda. Porque segundo alguns estudiosos, não tinha 5 mil, tinha em torno de 20 mil pessoas. Porque não se contava nem mulheres
e nem crianças, só se contava homens. Então, como mulher sempre foi mais do que homem, né? E criança, e naquela época eles procriavam muito, porque crescei-vos e multiplicai-vos, né? Quer dizer, eles não deixavam de fazer esse mandamento, era de 10, 15 filhos para lá. Né? Então, quer dizer, era muito filho. Era muito filho. Aí, de repente, eles começaram a sentar, 50, 50 e tal, e pegou os 5 pães e 2 peixinhos, e foi multiplicando, e pensou, meu Deus, esse é o profeta que estavam esperando, esse é o Elias que estava esperando, vamos pegá-lo, fazê-lo rei, porque esse é o Messias que estava esperando. Aí Jesus, vendo aquilo, opa, capinou fora. Foi lá para o monte. Né? Aí o texto diz que nesse intervalo, Jesus capinou fora, os discípulos entrou no barco, aí teve aquele episódio da tempestade, né? Aquele tempestade, o mar bravio, o barco afunda e não afunda, todo mundo com medo, de repente eles olham de longe assim, vê alguém assim brilhando, altas horas da madrugada, totalmente de branco, é um fantasma. Quando vê Jesus, todo mundo sabe, né? Que Pedro, intrépido, né? Alguém oscilava, tinha uma fé demais, às vezes tinha uma fé de menos, né? E caía e descia e tal. Se tu for Jesus, o Messias, eu vou contigo, vem. Aí ele foi e tal, afundou aquela coisa toda, ele entrou no barco, foi para o outro lado. Só que aquele povo que tinha sido saciado a fome, opa, fala o seguinte, beleza, eu não vou precisar mais trabalhar. Vou comer e beber de graça, porque esse Jesus vai vir e vai multiplicar. Eu vou guardar aqui, quando estiver quase terminando, vou guardar uns pãezinhos, vou guardar uns peixinhos, né? Quando Jesus vier, eu vou pedir para ele multiplicar e vai ser multiplicar. Ou seja, sombra e água fresca. Né? Será que tem alguma coincidência com os dias de hoje? Não sei. Né? Tem um pouco, né? Tem um pouco. O pessoal não quer estudar mais, né? O pessoal não quer mais, né, fazer um curso e aquela coisa toda, só quer vir do céu, faz campanha o tempo todo, nada contra, né? Mas quer que tire o nome do SPC Serasa assim, ó, no passe de mágica, em vez de ir lá negociar para pagar a parcela, né? Quer dizer, ninguém quer isso. Aí Jesus, quando vê que eles estavam atrás deles, não porque eles entenderam que ele é o Messias, mas porque eles queriam se aproveitar das bênçãos que Jesus dá, Jesus faz o maior e o mais duro discurso que alguém poderia ouvir. Olha, vocês estão atrás de mim, mas é porque, na verdade, vocês querem, eu vou usar o meu palavreado aqui, é ficar em casa à toa. É mais ou menos isso. Vocês querem que eu sacie a sua fome sem que vocês trabalhem, não pela comida que perece, né? Mas sim pela comida, né, que o Filho do Homem vos dará na vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Então, no capítulo 6 revela que ele supre nossas necessidades básicas, materiais e espirituais. Né? Ou seja, ele nos dá o alimento, nos dá, mas ele também nos leva para a vida eterna. No capítulo 7, Jesus é verdade. Jesus é verdadeira alegria. Ele continua, porque na verdade havia a festa dos tabernáculos. E aí, o que acontece? Ele tinha que ir para essa festa, porque todo judeu participava da festa dos tabernáculos. Haviam 7 festas, como ainda há até hoje. Pentecoste, primícia, trombetas, festas dos tabernáculos, e por aí vai. Só que os irmãos de Jesus chegou e falou o seguinte, olha, já que você quer que as pessoas te vejam, você tem que fazer isso para todo mundo ver. Faz isso lá na festa. Aí Jesus, não vou agora não. Porque o tempo de vocês têm, mas o meu tempo ainda não é chegado. Tá? Aí os irmãos foram na frente, só depois que ele foi. Quando ele chegou, depois, o texto diz, lá no capítulo 7, que Jesus começou a pregar, a subir lá e começou a falar. E o pessoal, uau, ninguém falou igual esse homem. Como é que ele pode saber de tanta coisa sem ser instruído assim na lei? E ele começou a pregar.
Só que no final da festa dos tabernáculos, tem um ato profético, que remonta para Jesus. Porque no final da festa dos tabernáculos, vem os judeus, os sacerdotes, pegam talhas, vão até o tanque de Siloé, que significa o enviado, pega a água, né? E quando eles voltam, eles derramam aquela água sobre o altar. Segundo os estudiosos, quando eles derramam aquela água sobre o altar, o Espírito Santo desce. Vem uma alegria incontável, um derramar da unção, uma alegria incontável. E aí o que acontece? Há cura, há prodígios, há sinais, há maravilha. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo desce ali naquele lugar e a alegria inunda todo o povo. Quando Jesus vai na festa dos tabernáculos, começa a pregar, aí no último dia ele fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão dentro do seu ventre. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: isso que os sacerdotes fazem no final da festa dos tabernáculos está se cumprindo agora. Porque quando eles derramam aquela água ali que simboliza a alegria do Espírito Santo, sou eu que vou derramar essa alegria sobre vocês. Então nós entendemos através do capítulo 7 que Jesus é a verdadeira alegria. Nada substitui Jesus como maior fonte de alegria. E aí você não consegue entender por que você não consegue ser tão feliz, ser tão alegre. É porque você pode estar direcionando a sua felicidade para coisas erradas. Ah, mas eu me casei para o meu marido me fazer feliz e para eu fazer o meu marido feliz. Todo mundo sabe que o ser humano, ele decepciona, mas Jesus não. Eu de fato tenho que ter essa noção de que eu me casei para fazer a minha esposa feliz. Mas se eu faltar, Jesus não vai deixar com que eu seja infeliz. Porque Ele é a nossa alegria. Então é isso que esse texto está falando. No capítulo 8, é um dos textos também mais lindos. Porque Jesus está sentado, escrevendo na areia. De repente vem alguns dos judeus, colocam uma mulher lá, de frente para ele e fala o seguinte: olha, essa mulher foi pega em adultério. E aí, a lei manda apedrejá-la. O que você me diz? Eles queriam pegar Jesus em alguma falta para condená-lo. Aí Jesus continua escrevendo, fala: bom, aquele que não tiver pecado, vai, atira a primeira pedra. Só que eles sabem que, segundo a lei de Moisés, não existe ninguém que não tenha pecado. Porque o próprio Moisés falou que não existe um homem que não peque. Né? Foi saindo um a um. Não ficou ninguém. E a mulher lá assim: meu Deus, eu estou viva ainda. Eu não estou sentindo nada. O sangue não está escorrendo. Não tem nada aqui, meu Deus. Aí ele olha assim, levanta a cabeça e fala assim: ué, mulher, cadê os teus acusadores? Ó Senhor, foram todo mundo embora. Olha, ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então esse texto me revela que Jesus é aquele que nos livra da morte certa. Porque de repente você está vivo agora porque Deus fez você escapar da morte, você nem sabe. Talvez você estava andando na rua, distraído, viu um carro desgovernado e você nem percebeu, passou por você, você sentiu um vento, né? Bateu lá a 2 quilômetros atrás e passou. Ou seja, Jesus é aquele que te livra da morte certa, você nem sabe. Esses dias, quantos livramentos? Esses dias um colega meu novo, 42 anos, já morreu de infarto. Novinho, 42 anos. Infarto. Eu ainda estou com 47, sou novo ainda. Mas, sei lá. Então, Jesus vai te livrando da morte certa e você nem sabe. Vai te livrando de problemas certos e você nem sabe. Vai te livrando daquele
sapo com cara de príncipe e você nem sabe. Não tem isso? Tem sapo com cara de príncipe. Tu olha assim, rapaz, que príncipe lindo, que coisa maravilhosa e tal. Ah, eu me apaixonei por ele, eu tô amando, eu tô gostando. E aí, de repente, Deus toca na mãe ou no pai, ou olha, não sei não, olha, tem algo me cheirando muito mal aí. Poxa, mas ele é legal, ele fala macio e tal. Dentro dela, beija bem, né? Aquela coisa toda. Aí de repente Deus te toca, não, peraí, mas eu acho que tem algo errado mesmo, eu vou ouvir a voz dos mais experientes. Aí mais lá na frente você vê que o camarada não presta, né? Ou vice-versa, também tem mulher aí que são terríveis, né? E aí Deus acaba te livrando a morte certa. Já estou quase terminando, falta pouco. Entendeu? Daqui a 1 hora, não, 20 minutos a gente termina. No capítulo 9, ele vai ter com um cego de nascença. E a Bíblia diz que ele faz lodo, cospe no lodo. Já imaginou eu pegar barro, cuspir assim? Ainda bem que ele era cego, né? Porque ele não viu. Depende, né? Se ele tivesse só um problema de visão, ele não ia deixar. Aí Jesus falou, eu vou aproveitar que ele é cego, vou jogar a unção que está no meu cuspe e vou colocar lá. E de repente ele enxergou. E aquilo foi um alvoroço, porque os judeus, mas como é que você pode estar enxergando se você é cego de nascença? Aí chamou o pai confirmou, ele era cego de nascença, assim e tal. E aí ele, mas como é que tu pode? Não, você está mentindo, você não era cego, não, eu sou cego sim, e tal, você está mentindo. Aí ele chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, se ele é ou não de Deus, eu não sei. Eu pelo menos acredito que Deus não ouve a pecador, porque até agora eu não vi ninguém curar um cego de nascença. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então aí você descobre que o capítulo 9 nos ensina que Jesus, ele é aquele que faz o impossível. Porque até hoje a ciência não consegue curar um cego de nascença. Até hoje. Talvez seja até por causa desse texto. Para mostrar que ele é o Deus do impossível. Operando ele quem? Operando ele quem? Ninguém pode impedir. Estou quase terminando. No capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Lembra do texto? Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Né? Mas o mercenário, o mau pastor, não. Porque ele é mercenário, ele é assalariado. Quando vem um lobo, deixa a ovelha e vai embora. Então é por isso que você tem que saber que Jesus é tudo de bom. Você não pode largar ele. Mesmo que o pastor que você conheça ou tenha conhecido, tenha te decepcionado. Porque existem muitos pastores por aí, existem muitos pregadores por aí que nos decepcionam, mas Jesus é o bom pastor. Ele não te decepciona. Vai chegar uma hora que ele vai te direcionar para uma casa certa, para um lugar certo, para um pastor certo. É isso que você precisa entender. Não existe motivo para largar Jesus. Não existe. Aí vem a notícia de que Lázaro estava doente. Lá no capítulo 11 de hoje. Ele recebe a notícia. Olha, aquele que tu amas está enfermo. E aí ele fala para os seus discípulos assim, não, ele dorme. E deixa para lá, porque ele sabia o que tinha que fazer. Aí os discípulos falam o seguinte, bom, já que ele dorme, então tudo bem. Não, na verdade ele está morto. 4 dias depois, que provavelmente ele tenha recebido aquela notícia naquele dia, ele morreu. 4 dias depois, ele foi lá para Betânia. Quando a Marta viu Jesus, Rabi, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ah, mas eu pensei
que tudo que o Senhor pedires, Deus vai te atender. Mas tipo assim, não acreditando que Jesus podia ressuscitá-lo. Aí Jesus falou assim, não, mas ele vai ressuscitar. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus faz uma das revelações mais tremendas, diz assim, mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí quando ela vê isso no impacto, ela acredita. Jesus vai lá 4 dias morto, em estado de putrefação, em estado de decomposição. E o que acontece? Jesus manda abrir a porta lá, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Então nós entendemos com esse texto que Jesus é a ressurreição e a vida. Ou seja, Ele é a nossa esperança até depois que a gente morre. Com Jesus a esperança não termina quando a gente morre. Com Jesus a esperança não é a última que morre, não. Ela não morre. Gente, esse texto me enche de alegria. Porque eu sei que vai chegar um dia. Vai chegar um momento que se eu morrer, eu vou escutar a trombeta soar, e isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então eu mesmo vou dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu agrilhão? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Para terminar, eu vou pular o capítulo 12, o capítulo 13, vou lá no capítulo 14. O capítulo 14. Jesus fala o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E aí nós entendemos por esse texto que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque lá ele diz, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, tudo que é de tudo que é de bom emana de Jesus. Sai de Jesus, não é de Buda, não é de Maomé, não é de Kardec, não é do apóstolo, não é do pastor, não é do mestre, não é do doutor, é de Jesus. Glória a Deus. E aí eu fico pensando, como que a gente consegue largar Jesus? Como que tem por aí 50 milhões de desviados? Mas aí você pergunta assim, poxa, mas o que tem a ver? João com Atos dos Apóstolos. Jesus tinha ressuscitado. Tinha ficado mais ou menos 40, 50 dias com os discípulos. E eu estou terminando. E aí, nas últimas instruções, ele diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, então serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o texto diz que enquanto ele estava falando, ele começou a flutuar. E eu fico imaginando aquela cena, porque eu estou aqui, bregando, de repente começa a flutuar, começo a subir para o céu, vai ficar o quê? Eu estou vendo coisas? E o texto diz que de repente veio uma nuvem que cobriu e ele não se viu mais. E o texto diz que os discípulos ficaram assim, olha, boquiaberto, olhando para cima. O texto não fala por quanto tempo eles ficaram, eles ficaram por horas ali olhando, mas será que ele vai descer? Não, ele tem que descer. A gente vai ficar sem ele? Não, não pode. Foram 3 anos e meio comendo com ele, bebendo com ele, andando com ele, dormindo com ele, ouvindo a voz dele. Não, não dá. Não dá para ficar sem o mestre. Não dá. Aí de repente desce 2 anjos e diz, varões galileus, por que estás assim olhando?
Vocês não sabem que esse Jesus que viste subir, um dia vai descer? Glória a Deus. Quando eles escutaram aquilo, aquela palavra de ânimo, ele vai voltar. Não sabemos quando. Não sabemos que era, que data, mas ele vai voltar. Então, vamos ficar à espera dele. Aí o que eu entendo disso? A igreja primitiva sabia que Jesus fazia aquilo tudo. Sabia que ele era Deus, sabia que ele é a alegria do casamento, né? Que ele é a ressurreição e a vida, que ele é a última esperança. Eles sabiam disso tudo. Porque eles conviveram com Jesus por 3 anos. Eles viram Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas e dar exemplo. Mas o que eles queriam mesmo não era ver ele fazer essas coisas, porque o Espírito Santo já estava fazendo. Eles queriam ter de novo a presença física de Jesus. E aquela igreja, imbuída do sentimento de saber, através dos 2 anos que Jesus iria voltar, viveram em função da espera do retorno do Messias. Por isso que a saudação deles era Maranata. Toda vez que eles encontravam um crente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, olha, Maranata, Maranata. O foco da pregação era o retorno do Messias. Eles morreram sem ver Jesus voltar. Mas espera uma coisa. Eles tiveram o privilégio que nós não tivemos, e eu estou encerrando aqui, que é de ver Jesus subir. Que maravilha. Eles tiveram o privilégio. Toda vez que eu li esse texto, meu Deus, se eu estivesse lá, eu queria ver. Mas teve um dia que Jesus falou assim: ei, vocês são a geração que terá o privilégio que eles não tiveram de ver Jesus voltar. Glória a Deus. Eles morreram com essa vontade. Mas vocês vão vê-lo voltar. E é essa mensagem que Deus quer para a igreja de hoje. Deus ainda cura, Deus ainda restaura o casamento, Deus ainda ressuscita mortos, Deus ainda faz maravilhas. Mas o que Ele quer é que a sua igreja esteja com essa esperança de novo. E Ele está colocando essa esperança essa noite no coração de vocês, assim como Ele colocou no meu coração há 5 anos atrás e nunca mais tirou. Eu agradeço por vocês estarem aqui ouvindo essa mensagem, porque eu falei para Deus que todo lugar que eu fosse pregar a primeira vez, eu ia pregar essa mensagem. A não ser que eu entrasse por aqui e Deus me falasse uma outra coisa. Porque essa é a mensagem dos últimos dias. Preparar a noiva do Cordeiro para o arrebatamento. Vamos ficar em pé. Vamos estar orando. Vou entregar ao pastor aqui de novo, antes de depois que eu orar. Pai, na tua presença eu coloco os teus filhos. E eu lhe peço, Deus, em nome do teu filho Jesus, que o Senhor abençoe esse povo, Pai. Se faltar ainda um pouco mais de tempo, ó Deus, que esse povo continue assim, firme, voltados para a cruz, cheio do desejo de ver Jesus de novo. Eu lhe agradeço pelo teu filho, Pai, e eu oro por ele, que o Senhor unja desde o alto da cabeça até a planta do pé. Que o Senhor continue dando a ele amor pelas almas, amor pelas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém.